Fala galera, beleza? Espero que sim. Hoje, e sempre, eu sou o Renan Marcel, né? Obviamente, mas dessa vez eu estou trazendo para vocês um vídeo sobre expressões algébricas, mais especificamente termos semelhantes. Só que antes de irmos para o vídeo, você vai deixar aquela sua inscrição, vai deixar aquele seu like, para não perder nada, já que eu tô trazendo tudo que vocês precisam saber, tá? E aí nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre termo algébrico, um pouquinho sobre termos semelhantes e como operar com os termos semelhantes, beleza? Então, gente, bora pro vídeo? Galera, seguinte, ó, esse vídeo tá bem objetivo, tá bom? Eu vou falar o que são os termos semelhantes, mas antes de falarmos de termos semelhantes, a gente precisa falar sobre termo algébrico. E se você não viu isso, na verdade você viu, só talvez não tenha visto com esse nome, tá? O que é o termo algébrico? Ele é um produto, e aí você tem que saber que o produto, ele é uma multiplicação entre um número, tá? Então aqui, sei lá, o número 2 e um grupo de letras. Esse grupo de letras pode ser x, y e, sei lá, w ao quadrado. Aí você pode falar, professor, mas ali tem um número, quadrado é um número. Mas esse w ao quadrado, na verdade, é isso daqui, ó, x, y, w, w. Então, o número no expoente, ele só indica a quantidade que você tem se multiplicando, tá bom? Então, basicamente, por que eu estou falando isso daqui? Porque você vai ter duas coisas. Você vai ter a parte numérica, e você vai ter a parte, o grupo de letras é chamada de parte literal. Tá? E aí sempre você vai ter uma multiplicação aqui. E geralmente você vai ter apenas um sinal, só que esse sinal ele tem relação com a parte numérica. Eu espero de verdade que vocês entendam que o número ele sempre vai ser ou positivo ou negativo. Então ele já está escondido aqui, o sinalzinho, junto com o número. E é tudo que você precisa saber sobre termo algébrico. Tanto é que se você tiver, né, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês verem. Se você tiver isso daqui, ó, mais 2x menos 3y, você tem dois termos. Tá, posso até colocar um yw, mas você tem dois termos, porque você tem dois termos algébricos que são essas duas coisinhas juntas, o número com o grupinho de letras. Então você tem um termo algébrico aqui, que eu estou chamando de laranja, e você tem outro termo algébrico aqui, que eu estou chamando de roxo. Tá bom? E aí e aí você pode ter quantos termos algébricos você quiser. Como que você identifica esses termos algébricos? Pela quantidade de sinais. Lembrando que se não tem um sinal, é que seria a mesma coisa, tá, gente? Essas coisas, elas são equivalentes. Mas se não tem sinal, você é a pessoa que vai colocar o maisinho. Do mesmo jeito que se não tem número, você é a pessoa que vai colocar o número 1, bom? Ali do ladinho. E aí, gente, aqui eu tenho dois termos algébricos e como que vai funcionar os termos semelhantes. Então vamos voltar lá no nosso interesse. E que são os termos semelhantes? Deixa eu colocar de azul, vai fazer mais sentido, né? Que eu tô falando que o grupo de letras é azul. Termos semelhantes são os termos algébricos que apresentam mesma parte literal. Só. Então, você tem que olhar simplesmente para as letras e entender que se tem um quadrado, na verdade não é w ao quadrado, né? É ww. Então aqui, ó, tem mesma parte literal? Sim, porque aqui você tem x e aqui você também tem x. Então, quais desses pares de expressões são termos semelhantes? O primeiro é, eu vou colocar aqui, ó, um sim. Ou então são, né? São semelhantes.
E a gente vai ter o são e o não são. Nossa, o que aconteceu aqui? Bugou. Volta. Legal. Gente, X e Y são letras diferentes, são grupos de letras diferentes. Então aqui, ó, você pensa 4x e 5y, isso daqui não são. Por que não são? Porque são grupos de letras diferentes. Aqui, ó, não importa que é menos 2A, eu só estou pensando na letra A com a letra A. Então, esses daqui são Y e 2/5 de Y. Tanto faz o número. O que importa é a letra. E a gente tem aqui, ó, letra Y com letra Y. Então, também são aí 8A² e o 9B². Gente, nesse daqui eles não são. Por quê? Porque eu poderia escrever assim, ó, 8AA e 9BB. Eu falo 8AA, é diferente de eu falar 8BB. Tá vendo que a minha palavra, a minha pronúncia é diferente? Então aqui, ó, AA é diferente de BB. Independente de ter a mesma quantidade de letras. São letras diferentes. Então aqui, ó, não são semelhantes. E ali, x². De novo, é a mesma coisa, ó. 7xx, 10x. Veja que eu falei primeiro xx, no outro eu falei só x. Então, não são semelhantes. Por que eu tenho xx e aqui eu tenho x? Então, não são. Então você pode abrir. Quando você tem um expoente ali, você coloca todas as letras, pelo menos para você visualizar se são iguais ou se não são. E aqui, ó, de novo, né? Pode ter ali pessoas que vão se confundir. 3 x, y, e aqui, ó, 5 x, y. E não são, por quê? Aqui eu tenho x, y, que é diferente de eu falar x, y, tá? Então não são. Galera, uma coisa extra aí, ó. Tá? Não tinha colocado, mas vou colocar um H agora. Se eu colocasse os números 1, quinto e, sei lá, raiz de 2, o que vocês acham? São ou não são semelhantes? Deixa aí nos comentários antes de ver a resposta. E a resposta é são semelhantes sim. Mesmo que não tenha letra, porque na verdade a parte literal é igual, já que não tem letra, tá bom? E se eu tivesse uma coisa do tipo, vou colocar aqui do ladinho um i, se eu colocasse x e 1, não são, porque aqui, ó, esses dois eram iguais. Aqui, na verdade, existe escondidinho um 1 do lado do x. Então aqui, esse tem parte literal, que eu falo 1x, e outro eu só falo 1. Acabou, não tenho mais nada para falar. Então, nesse caso, não são. Beleza? Show! Agora, gente, reduzir os termos semelhantes. E que quer dizer reduzir os termos semelhantes? Vamos ver o que quer dizer reduzir. De uma maneira, esse reduzir quer dizer diminuir, mas não quer dizer que eu vou fazer uma subtração. Vou diminuir a quantidade porque eu vou juntar, vou fazer grupinhos, né? Ou agrupar. Então, agrupar, esse reduza quer dizer juntar. E como que eu junto? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho 2 gatos com 3 gatos, eu tenho um total de quantos gatos? Eu tenho um total de 5 gatos. Tá? Eu só estou deixando eles pertinho. Tá? Mas, se eu tenho 2 gatos mais 3 cachorros, eu vou ter 5 gatochorros? Não, eu não falo. Eu poderia até falar em 5 animais, mas eu já estou mudando as letras, que não se trata disso.
né? E, mesma coisa, eu tenho 2 lápis e 3 borrachas. E é isso, eu não consigo falar, eu tenho 5, mas eu não, é isso, vamos pensar nos animaizinhos, né? Então não existe gatochorro. Então, ó, isso daqui, ó, é diferente. 2 gatos e 3 cachorros é diferente de 5 gatochorros. Porque gatochorro não existe gatochorro, tá? Então aqui, ó, é como se gato fosse um grupo de letras, é uma parte literal lá, enquanto que os cachorros são outras partes literais. E o gatochorro, gente, é outra coisa, o gatochorro, tá? Não é a mesma coisa. Então isso daqui, ó, não existe gatochorro, tá? Então, se não existe gatochorro, não vai existir x mais y, por exemplo, tá? Dica: tenta primeiro identificar quantas coisas diferentes vocês têm. Como que vocês vão identificar isso? Olhando para o grupo de letras, tá? Então aqui eu tenho um grupo de letras que tem A, beleza. Eu tenho um grupo de letras que tem U. Eu tenho um grupo de letras que tem Y. Opa, ali tem mais um A que eu pulei ele. Beleza. Gente, você pode, para facilitar a sua vida, deixar pertinho. Se você está começando agora, deixa pertinho essas coisas, ó. Menos 4A mais 10A menos A mais 6U's. Vou fazer uma barreira aqui para não confundir vocês. E tem também o menos 2Y's. São grupos de letras diferentes. Beleza? Então, ó, vou deixar aqui coloridinho, como a gente já tinha feito, porque as cores elas nos ajudam demais. E eu tenho uma questão aí para vocês. Que é, tá vendo que o A não tem número? Gente, se o A não tem número, é você que vai colocar o número ali do lado. Sempre que não tem número, não tem parte numérica, é 1. Então existe o 1 aqui escondido, e esse 1 foi você que colocou. E agora, basicamente, ó, deixa eu jogar isso aqui para baixo. Depois a gente pensa nesse outro exemplo aqui, tá? Eu vou fazer mais alguns ainda com vocês. Mas se eu estou falando para o A, você pode vir aqui no cantinho e pensar só para os números do A, ó. Os números do A. É como se fosse uma expressão numérica. Você já aprendeu a fazer a expressão numérica, inclusive com os números negativos. Então aqui, ó, ficaria menos 4 mais 10 menos 1. E você pode fazer isso da maneira que melhor lhe convém. Então, ó, menos 4 com mais 10, isso aqui dá mais 6. Menos 1. E aí, mais 6 com menos 1, isso aqui dá mais 5. Então, aqui eu fiz a continha para o A. Então, quantos As eu tenho no total? Eu tenho 5 As. Então, isso daqui vai virar o quê? 5 As positivos. Você foi lá no cantinho, fez, tá? E os 6U's não tem ninguém para juntar, o 2i menos 2y não tem ninguém para juntar, e é isso, tá? Então lembra que grupos de letras diferentes são chamados partes literais, você não pode juntar, porque senão você estaria fabricando, né, um gatochorro, e não existe isso aí, tá bom? Teve um aninho que eu fiz um concurso para os alunos desenharem um gatochorro. E se você quiser entrar no concurso, deixa aí nos comentários aí, que foi um ano muito bom ali da minha vida. Gente, vamos lá. Vou fazer mais dois aqui, ó, são esses dois, tá? Esse último aqui ele é um pouquinho mais elaborado, mas acredito que vocês vão conseguir fazer numa boa. Então, gente, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ver os grupos de letras diferentes. E eu não preciso deixar eles juntinhos, eu posso deixar eles longinhos, não tem problema, tá? Vamos só pensar o seguinte, ainda que eu deixe eles longinhos, eu quero
ver qual que é o número que tem ali nas coisas. Então, ó, x², só lembra que x² é xx. E que é diferente de x, tá? Então, beleza, ó. Fiz isso daqui. Então, a primeira coisa que você tem que ver é se todos os números, eles têm sinais. E aqui você pode pensar como se fosse gato e cachorro, ou gato e rato, tá? Só pra gente escrever mais rápido. Então, aqui, ó, eu tenho um gato. Aqui eu tenho um rato. Aqui eu tenho um gato. E aqui eu tenho um rato. Por que que eu tô falando isso? Porque vai ficar mais fácil de você pensar. Então, se você tinha podia falar em dinheiros, né? Mas, ó, eu tô falando dessas coisas aqui, ó, como se fossem gatos e ratos. Eu vou pensar simplesmente na quantidade, ó. Se a gente for pensar nos ratos primeiro. Eu tinha 2 ratos e vieram outros 6 ratos. Quantos ratos ficaram? Ficaram um total de 8 ratos. Tá? Deixa eu só... 8 ratos. Não vou colocar no plural porque senão a gente estaria mudando a letra. Mas seria 8 ratos. Porque eu juntei os números dos ratos apenas. Então, eu mantenho a letra e opero somente com a parte numérica, do jeito que eu mostrei ali para o A. E agora eu vou fazer a mesma coisa com os gatos, né? Então, vamos supor que eu tô doando gatinhos, tá? Tô doando. E aí tem uma pessoa que está querendo 3 gatinhos. Só que eu só tenho um gatinho para doar. Então, o que que eu vou fazer? Desses uns que eu tenho, eu vou doar ele. E a família que estava querendo 3 gatinhos, eu vou ficar devendo a doação de 2 gatinhos. Então, o que que eu tenho? Na verdade, eu tenho menos 2 gatos. Então, eu estou devendo 2 gatos para essa família que eu prometi que eu doaria gatinhos para essa família. Então, seria menos 2x² mais 8x. Tá bom? Então, toma cuidado aí, porque x² é diferente de x. Tá? Inclusive, x², olha quantas coisas eu falo. É diferente falar x, ou xx, é diferente falar x. Mas se você está com dificuldade, troca por gato, rato, cachorro, girafa, eu gosto muito de girafa e assim por diante. Gente, agora esse daqui, ó. Antes de vocês fazerem, eu vou reescrever isso daqui. Como que eu vou reescrever? Eu vou reescrever assim, ó. Assim que... Ah, não travou, não pode ter acabado a bateria. Não, não acabou a bateria não. Tá, não acabou a bateria não. Gente, reescreve isso daqui da seguinte maneira, ó. Menos 2, 2x menos 4, mais 4 vezes menos 2x menos 10. Mas aqui é uma expressão algébrica. Nessa expressão algébrica, você precisa saber o que fazer primeiro. Existe uma multiplicação entre o número e o parênteses, mas você tem que completar aqui todo termo algébrico, entre aspas, né? Todo não, né? Não necessariamente ele precisa ter letra, mas basicamente é sinal, número, letra. É como eu costumo fazer. Nesse caso, a gente só vai fazer a multiplicação do número que está acompanhado por um sinal. Mas olha só como que eu resolvo isso daqui, ó. Então, esse daqui está faltando o sinalzinho dele. Tá? Se está faltando o sinalzinho dele, você vai colocar aqui que é mais. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou ter que fazer a distributiva. Então, eu vou fazer a distributiva, ó. Só que eu começo, Renan, gosto muito de começar pelo sinal. E aí, assim, ó, eu vou começar fazendo a distributiva do sinal de menos. Quando eu faço a distributiva de menos, menos com mais menos, menos com menos mais, se isso daí for para multiplicação ou divisão, mas eu gosto de pensar na palavra, toda vez que é menos eu vou pensar no troca, porque isso daqui vem do oposto, mas eu gosto de pensar no troca. Então, esses sinais aqui, ó, por ser menos, obrigatoriamente eles vão trocar. Então eu gosto de fazer nessa ordem, ó. Sinal, número, letra. Então eu faço tudo que tem a ver com sinal, depois eu faço tudo que tem a ver com número, depois eu faço tudo que tem a ver com letra.
Então, olha só, aqui vai ficar menos e mais. Então, primeiro eu troquei os sinais, ó. Então, sinal, número, letra. Então, já foi a parte do sinal. Agora vai para a parte do número. Então, a parte do número, o que que é? O 2. Eu estou distribuindo 2, eu estou multiplicando todos os números por 2, eu estou pegando o dobro. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, já foi a parte do número. E letra, se tivesse letra para distribuir, eu distribuiria. Mas como não tem, eu simplesmente vou manter a letra do x aqui. Tá bom? E vou fazer a mesma coisa com o outro. Faço aqui, mas eu já vou fazer um pouquinho mais direto dessa vez. Então aqui vai ficar menos 8x e ali vai ficar menos 40. Beleza? E quantos termos semelhantes eu tenho aqui? Eu tenho que esse menos 4x, ele pode se juntar com o menos 8x. Então você pode pensar em dinheiro. Se você estava devendo R$4 e faz outra dívida de R$8, você tem um total de uma dívida de R$12. E aqui você pode juntar também esses daqui, ó, mais 8 com menos 40, fica um total de menos 32. E se eu não errei continha, e eu espero de verdade que eu não tenha errado continha, esse é o resultado. Eu só tava dando uma conferida aqui para ver se eu não errei nada, tá, gente? Mas eu acho que não. E, gente, vamos para as considerações finais? Bora! Galera, mereço o like de vocês? Mereço a inscrição de vocês? Deixa aí nos comentários se estou merecendo ou não. Mas eu espero ter ajudado vocês. Então, o que eu acho que é importante? Termo algébrico. Tem um número que é acompanhado por um sinal e pode ter uma parte literal. O que são os termos semelhantes? Eles têm que ter a mesma parte literal, o mesmo grupo de letras. E aí, quando você for juntar, reduzir os termos semelhantes, na verdade, você só vai juntar coisas que são semelhantes, o próprio nome diz. Coisas que têm a mesma parte literal, então a semelhança vem da parte literal. Então, pense em trocar letras por gato, cachorro, rato, e aí você vai juntando gatinho com gatinha, a quantidade dos gatinhos, ó que fofinhos, e a quantidade dos cachorrinhos, ó que fofinho também, a quantidade dos ratinhos, mas não é tão fofo, né, porque pode transmitir doença. A não ser que seja um camundongo ali bonitinho, um hamster ali que fica dentro, mas isso é outra história, tá bom? Gente, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, a gente vai chegando ao final e eu espero vê-los no próximo vídeo que eu vou deixar aqui indicado para vocês, que vai trazer para vocês probleminha envolvendo as expressões algébricas e figura, então ali aquele retângulo, aquele triângulo, que perímetro, aquelas coisas assim que às vezes vocês acabam se confundindo, tá bom? Até mais, um grande abraço e tchau, tchau!